Joel capítulo 1, a partir do verso 2. Ouçam isso, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinhos. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, sua presa são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhe as cascas e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem que veste de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. O gafanhoto nesse texto parece ser uma praga de fato, né? Um enxame de gafanhotos que está chegando, arrasando toda a plantação e acabando com toda a prosperidade e trazendo a fome. De uma certa forma, se a gente olhar por esse lado, a gente se lembra da nossa reflexão de Amós capítulo 4, que também fala sobre como Deus usa a natureza para nos trazer um juízo, né? Para nos instigar ao arrependimento. Então, ele cessa as colheitas, ele cessa a chuva, ele traz uma peste, né? Então, há uma relação muito íntima entre a condição da natureza e a condição do coração e a santidade do coração humano. Então, poderíamos entender que essa praga de gafanhotos pode ser resultado de um juízo de Deus sobre a nação, se for o gafanhoto bichinho mesmo, né? E o que tem tudo a ver, parece ser. No capítulo 2, a gente percebe que esse gafanhoto ganha a conotação das nações estrangeiras invadindo em nome de Deus para julgar o povo, que é o caso da Babilônia, da Síria e todas as outras que Deus usou para fazer o seu juízo. E esse exército vem como no dia do Senhor, né, sendo usado por Deus para causar o juízo, e muitas vezes, então, a gente pode observar, essa praga de gafanhoto é um exército inimigo, é um exército que está trazendo o juízo de Deus. Por isso que essas imagens do gafanhoto cortador, o gafanhoto devorador, né? O que um comeu, aí ele sai, o que ele sobrou vem outro e come o que ele sobrou, aí vem outro, come o que ele sobrou. A gente percebe que às vezes o império invadiu Jerusalém, destruiu, levou tudo que era de precioso. Aí lá no livro de Obadias, se lembra também na nossa reflexão de Obadias, Edom, que era a nação embaixo de Jerusalém, se aproveitou dessa fragilidade de Israel, entrou lá e pegou o resto. Então você percebe que essa vinda de nações, saqueando Jerusalém, deixando eles sem o resto. Lá no livro de Obadias, eles até usam um certo verbete, né, dizendo assim, que até um ladrão, quando assalta um local, deixa alguma coisa para as pessoas. Até alguém, quando vai numa vinha e pega as uvas, deixa alguns cachos para quem está lá. Então, a nação de Edom, vendo a desgraça de Jerusalém, ainda foi lá e roubou o resto. Então, às vezes, tem essa associação dos gafanhotos que vão chegando com as nações que vão saqueando, né, Jerusalém e Judá. De outra forma, a gente também pode ampliar esse conceito por causa do nosso propósito aqui, de que é situações da nossa vida, estou trazendo para a atualidade, que acontecem de forma sucessiva, né? Você vê que uma tragédia segue a outra, provocando o mais duro juízo sobre a nossa vida, às vezes juízos divinos, às vezes consequências das nossas ações, às vezes coisas que a gente nem fez. O importante nesse momento é você se conectar com a ideia. Coisas que acontecem em sequência, nos retirando toda a possibilidade de reação. Eu vou dar um exemplo para você, de repente, entender ou fazer uma associação paralelo com a sua vida. Veja, quando aconteceu o vírus na população, o Covid, muita gente foi pego de surpresa. E esse vírus chegou de uma forma que atacou o seu emprego, atacou a sua renda, atacou a sua mobilidade, a sua liberdade, retirou de você um monte de coisa. De repente você não tinha até uma reserva financeira, teve que usar essa reserva. Tem gente que nem reserva financeira tinha, ficou realmente com muitos problemas por não poder trabalhar.
E aí veio a situação de pessoas morrendo que você conhecia. Já veio uma segunda onda, tirando pessoas que você conhecia. Com a extensivo o momento que as pessoas ficaram sem trabalhar, de repente algumas pessoas sofreram desemprego, né? Acabaram com todos os recursos. Quando saíram para trabalhar, para tentar arranjar alguma coisa, veio a inflação ainda tirou um pouco mais de recursos daquele dinheiro que você ganhava, do resto que você tinha. Uma coisa sucedendo a outra. Já acabou por aí? Não sei. De repente vem uma eleição, quem é eleito, o Congresso que é eleito, o pessoal que é eleito toma decisões complicadas, o Brasil se afunda mais e você vai ver, são anos, 1, 2, 3 anos de gafanhoto tirando os nossos recursos e a nossa prosperidade, e no final como é que você fica? O que a gente faz? Eu estou dando um exemplo aqui de coisas que você pode se associar porque você viveu, você pode ter sido protegido, mas você conhece muita gente que sofreu muito nesse período e parece que toda vez quando a pessoa está se reerguendo vem um câncer na família, está se reerguendo vem um problema sério. E você muda os rótulos, muda a situação, mas você entende o conceito. Tragédias sucessivas que nos fazem chegar no fundo do poço sem a capacidade de reação. Aí o que a gente faz? Qual é a decisão, qual é a orientação do profeta nesse momento? Tem aqui duas questões que ele colocou e que servem de reflexão nesse primeiro momento. Diz assim: acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês bebedores de vinho. E a segunda premissa que ele colocou foi: planteiem como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. Esses dois versos trabalham dois tipos de atitudes. A primeira é pessoas que estão entorpecidas diante dos acontecimentos. Muitas vezes o que acontece nos dias atuais? As pessoas elas não querem sentir tristeza, elas não querem se lamentar, elas não querem viver o luto. Elas acham que a tristeza é um tipo de doença que se resolve com remédios. Elas querem resolver seus problemas emocionais através de truques, de detalhes, de rituais, de ações que se você fizer 1 ou 2 ou 3 passos, a tristeza some do seu coração. Não conseguem nem dormir se não for à base de remédios. Por quê? Porque precisam estar anestesiados pelas situações difíceis da vida. De maneira que nem consideram que as situações são difíceis. Acham que a sua tristeza não tem correlação com nada do que ela está vivendo. Então, vivem à base de remédio, vivem à base de bebidas, vivem à base de escapismo para não enfrentar a sua dor. Então o profeta diz: pessoal, saia desse entorpecimento, porque nós estamos vivendo uma situação tão difícil, tão traumática, tão complicada, que se entorpecer não é a solução e não causa a devida transformação que a tristeza deveria causar. Porque vocês estão tristes, vocês estão enfrentando o lamento, vocês estão enfrentando o luto por um motivo e por um propósito. E se vocês não enfrentarem esse luto de frente, não chorarem, não se lamentarem, não chegarem ao fundo da sua tristeza emocional e senti-la plenamente, vocês não vão conseguir entender o arrependimento, o quebrantamento, a transformação do coração. As pessoas acham que às vezes a tristeza não tem nada a ver com a vida delas e por isso tentam tratá-las como um remédio. Mas o que eu te digo é, você está triste porque tem motivos para estar triste. E viver a tristeza faz parte da vida. E quando a tristeza é vivida, quando o luto é superado, ele causa uma mudança de vida, uma transformação de vida, sem o qual, se você não passar pela tristeza, não lamentá-la profundamente, você não se desconecta de uma antiga vida e não consegue se desapegar de antigas lógicas que não funcionam mais para viver numa lógica nova, numa realidade nova, num coração novo, num novo nascimento. Então, lamentar, chorar, viver a tristeza tem seu papel e o profeta vai começar a incentivar o povo a quebrantar o seu coração a partir dessa dor. A situação lá fora está ruim, tá? O mundo caiu. As nossas riquezas acabaram, nossos problemas aumentaram. O que eu devo fazer em primeiro lugar? Fingir que não existe? Não. Você deve chorar, você deve se lamentar. Você deve dar peso à sua perda, para que as soluções também ganhem peso. Você deve, através da tristeza, iniciar um processo de desvinculação de uma antiga vida,
para poder renascer e reestruturar numa nova vida, num novo nascimento. Então, há um papel na tristeza. Ficar entorpecido, ficar fugindo dela, não vai provocar em você os devidos quebrantamentos. Há um papel a se viver nesse processo. A minha pergunta para você agora é simples. Qual foi a última vez que você se permitiu chorar, lamentar, ser invadido pela tristeza para poder mastigá-la e ruminá-la e compreendê-la e ressignificá-la na sua vida? Você vive fugindo dos dias tristes? Não seria importante você entender que a tristeza que você sente agora tem um motivo? Primeiro, pode ter um motivo de ser consequência das suas ações, pode ter um motivo de ser a circunstância da sua vida, e todo esse momento, toda a sua perda, toda a sua transformação precisa de um novo significado. E sem você viver esse lamento, você não chega nesse novo local, esse local da superação, da transformação, do novo nascimento. Eu estou usando o termo novo nascimento na reconstrução da sua história. Sem uma descida no vale, você não consegue se restaurar para subir um monte, para se encontrar na sua plenitude com Deus. O profeta vai continuar clamando ao povo pelo lamento, mas ele vai direcionar agora a sua profecia para os sacerdotes. Veja comigo o que diz no verso 9. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passe a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos? E que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Inicialmente o profeta instigou um choro como de uma viúva está chorando pelo o noivo da sua mocidade que ela perdeu, por alguma tragédia pessoal, uma tristeza que todos nós conseguimos nos identificar por uma perda que aconteceu na vida. Mas agora o profeta está instigando um luto, um clamor e uma lamentação de forma espiritual, está instigando os sacerdotes, está instigando o templo, os rituais, jejuns, tem tudo a ver com a vida espiritual da nação. E ele está dizendo o seguinte: agora esse lamento deve se transformar em arrependimento. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo tem a ver com o juízo de Deus, com o dia do Senhor, naquele dia, o dia que o Senhor está acertando contas. Então como é que a gente faz para transformar a realidade, para impedir o juízo, para deixar a mão de Deus mais leve? É só a gente se arrepender como nação, é só a gente mudar o coração de forma espiritual. Então há um clamor para que, no meio espiritual, as pessoas responsáveis pela fé encontrem uma maneira de trazer o arrependimento a partir de um clamor e de uma lamentação. Então aqui eu tenho duas questões para você, duas reflexões, duas pontuações. A primeira diz respeito ao fato de que os sacerdotes são chamados a liderar o movimento de clamor. Porque muitas vezes toda a sociedade está sofrendo ao mesmo tempo. E toda a tristeza que nós estamos vivendo pode nos levar não a uma transformação, não a um ressignificado, não a uma mudança de vida, mas pode nos levar ao desespero, ao desalento, pode nos levar ao suicídio, pode nos levar a uma destruição que nunca mais a gente se levante. O irmão sabe que tristeza não se brinca, às vezes ela pode ser altamente destrutiva, tóxica e pode acabar com a família, acabar com a vida e nunca mais se levantar a pessoa dessa situação. De maneira que, para que uma tristeza se transforme em quebrantamento, arrependimento e mudança de vida, ela precisa às vezes de uma condução. Então o profeta chama os sacerdotes a liderar uma condução espiritual para transformar esse momento em um momento de ressignificação espiritual e transformação.
Por quê? Porque nesses momentos onde a dor aflige as pessoas, os pastores, eu estou atualizando para a nossa vida, os líderes de pequeno grupo, o líder de família, o pai, a mãe, alguém próximo que tem uma carga espiritual, ele tem que traduzir o sentimento da tristeza em palavra de ensino, em palavra profética, em palavra de consolo, em palavra de transformação. Porque o que as pessoas sentem, elas não sabem definir, não sabem explicar, elas só dói, só sente a dor. Mas o profeta, o sacerdote, ou o líder, ou o pastor, ele tem que compreender a dor, fazer uma massa de bolo com essa dor e promover na sua comunidade, ou seja, nas pessoas que estão à sua volta, pode ser o seu filho, um sentimento de restauração. Então, o profeta conclama aos líderes da nação: transformem essa dor em rituais, transformem essa dor em jejuns, transformem essa dor em arrependimento, transformem essa dor em algo que possa aliviar a nossa espiritualidade, transformar a nossa espiritualidade. Segunda coisa que você está vendo nesse quesito é de que o sacerdote, ele não está fazendo isso porque ele é ungido no meio dos pecadores, porque ele é o cara santo no meio de um povo pecador. Pelo contrário, a gente aprendeu durante toda essa série, e o próprio texto está trazendo isso, de que o sacerdote, o levita, no Antigo Testamento eram os responsáveis pelo ritual. Você sabe que no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes, né? Não tem mais esse negócio de levita no Novo Testamento. As igrejas mais religiosas usam isso para dizer que quem está no louvor é mais especial, essas coisas, mas a gente sabe pela própria reforma, né, o sacerdócio universal do crente, ou seja, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós somos levitas por causa disso, e todos nós temos um templo dentro de nós que temos que oferecer a nossa vida em sacrifício a Deus, né? Romanos 12. Bom, só fechando aqui o parêntese. Mas, na época, você tinha um sacerdote que eram os responsáveis por fazer os rituais, os sacrifícios, espiar a nação. Mas a gente sabe que esse sacerdócio também fazia parte do povo e estava em pecado também. Tem muitos textos proféticos sobre isso. Então, nesse momento, os sacerdotes são chamados a liderar os rituais, a liderar os arrependimentos, mas a gente também pode entender que eles precisam fazer isso para eles mesmos. Eles estão sem ofertas de cereais, eles estão sem como fazer seu próprio trabalho, eles também estão sofrendo no meio da nação. Eles estão chorando, eles estão sem dinheiro, eles estão sem recursos, eles estão sem como fazer a própria obra de Deus. Já pensou você fazendo a obra do Deus do impossível, do Deus todo-poderoso, do Deus que é dono do ouro e da prata, e você não tem uma oferta de cereal para fazer? Você não tem nada que possa manter o trabalho em pé? Então isso é um sofrimento. E nesse sentido, como eu sou pastor, e é algo que eu domino assim, faz parte da minha vivência esse ambiente de trazer uma palavra, de liderar uma consolação, de entender o que as pessoas estão sentindo para transformar isso em algo que possa mudar o coração delas. Eu entendo que muitas vezes o levita aí, né, o sacerdote aí, que o Joel está incentivando, ele vai fazer algo que nem mesmo ele tem. Porque ele está no meio do povo, vivendo juízo no meio do povo e sentindo a mesma coisa que o povo. Quantas vezes eu mesmo, como pastor, tenho que trazer uma palavra de consolo para as pessoas, sendo que eu mesmo não estou me sentindo consolado. Às vezes eu tenho que trazer uma palavra de motivação, sendo que eu mesmo estou desmotivado. Às vezes eu tenho que trazer uma palavra de prosperidade, de dizer para a pessoa que ela se levante, que ela trabalhe, que Deus vai abençoar, que o Brasil tem jeito. E às vezes eu estou desacreditado do Brasil, eu estou desacreditado de tudo que tem aí. Às vezes eu digo para ela ser corajosa e eu estou sentindo medo. Mas não é que seja mentira, é que eu prego aquilo que eu preciso. E porque eu preciso, eu sinto que você precisa. Então eu não estou pregando para você, eu estou pregando para nós. E nesse processo de eu achar a palavra certa para transformar a dor, para trazer para você, é a palavra que eu recebo para mim, e aprendo para mim, e trabalho em mim. Então, de maneira que quando eu prego para você, isso aqui é o que eu acho que deveria ser, não é o que as pessoas fazem. Quando eu prego para você, eu sou igual a você, eu estou sendo transformado junto com você. Por isso eu não me coloco
na posição de pregador como superior à pessoa que eu estou falando. Toda pregação que eu faço para você, eu estou fazendo para mim. Toda exortação que eu faço para você, eu estou fazendo para mim. E eu não me acho superior a você quando eu estou pregando, porque eu não prego por mérito, eu prego pela graça. E sempre, na minha concepção, eu não estou nessa posição porque eu mereci estar nessa posição. Eu estou nessa posição porque Deus me colocou nessa posição, muitas vezes até como Isaías, né? Eu sou uma pessoa impura no meio de um povo impuro, né? E Deus chama a gente, coloca a brasa na boca e diz, agora vai lá e fala, porque meu projeto é esse. Tá certo? Combinado? Então os próprios levitas deviam estar procurando sua própria consolação. Então quando eles estão proclamando o arrependimento, o jejum, eles mesmos estão fazendo o seu próprio quebrantamento. Mas o profeta continua e eu tenho aqui mais para a gente fazer uma reflexão. Verso 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinhos, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereais foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Lamentem-se, agricultores e produtores de vinhos. Lamentem-se você que é força produtiva. Lamentem-se você que é trabalhador, assalariado, empresário, responsável pela produção nessa sociedade. Por quê? Porque vocês vão ver toda a sua produção secando, tudo que você fez com todo o seu esforço indo por água abaixo. Você já teve esse sentimento? Alguma vez na sua vida você se esforçou muito por algo, colocou toda a sua energia, todo o seu coração, todos os seus recursos e nada acontecia? O fruto não vinha? As portas ficavam fechadas? Você construiu um escritório, alugou, decorou, gastou um dinheiro para deixar tudo bonito, fez contratação de pessoal de primeira qualidade, construiu um produto bonito, algo bacana, algo que pudesse ser a solução para muita gente nessa sociedade. Comprou uns computador, pagou internet, pagou energia, pagou condomínio, pagou tudo. Fez propaganda no Instagram, fez propaganda em todo lugar e abriu as portas e não vinha um cliente. Ninguém aparecia, ninguém pedia nada. E quando pedia, você trabalhava, mas a pessoa não pagava. Chega uma hora que você vai só gastando, todos os seus recursos foram por água abaixo. Aí você corta aqui, organiza ali, corta aquilo outro, dá um jeito, vai ajustando aqui e acolá. Começa a demitir, começa a reduzir de tamanho, leva suas coisas para casa, tenta fazer com alguém, fazendo uma terceirização, resolvendo, vira você mesmo o vendedor. No fim das contas você diminui o sonho, fecha o sonho, derruba os armazéns, ainda sai devendo. E você, produtor, o que você faz nessa hora? Lamentem-se, chore, viva o seu luto, porque você está vivendo uma das situações mais tristes que você já passou na sua vida. E você não pode negar que você está passando isso. Você precisa viver o luto, ressignificar a dor, entender sua dor, porque isso faz parte da experiência humana, da experiência de fé. Por isso que ele vai dizer assim, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Sabe, as pessoas muitas vezes fogem do trabalho porque acham que trabalho é somente dor. É somente cansaço. Mas muitos de nós, da idade que nós temos, de 40, já sabemos que o trabalho é algo importantíssimo para a nossa vida. Primeiro porque sem trabalhar, a gente não tem como se sustentar. E é no trabalho que vem os recursos financeiros. Mas é no trabalho também que a gente se identifica como alguém nessa sociedade. A gente recebe um rótulo, a gente recebe, sabe, uma qualidade. As pessoas dizem, fulano é isso, ele resolve aquilo, ele é importante, ele faz aquilo outro. Você ganha uma importância.
E você também sente que está resolvendo uma dor social. Poxa, tem alguém ali que tem um problema de encanamento na casa. Está ali sofrendo, gastando dinheiro. Aí chama o encanador. O encanador vai, resolve aquilo, a pessoa fica feliz. Porque ela precisava de alguém que soubesse resolver aquilo. Você é um encanador, você chega na sociedade, você trabalha, resolve uma dor, as pessoas ficam felizes e ainda te pagam. E aí você se cansa, você se desgasta, você dá o seu sangue, você transforma aquilo numa missão. E quando você chega em casa, aquele dinheiro ganho, que vai ajudar a sustentar sua família, seus filhos, seus pais, sua casa, seus projetos, mas aquele dinheiro ganho com suor, ele é um dinheiro que para você é sagrado. É muito diferente um dinheiro que alguém lhe dá, que alguém, sabe, você ganhou de alguma forma que não foi trabalhando, parece um dinheiro que não tem peso. Mas o dinheiro que você ganha trabalhando, sabe, tem gente que faz isso. Quando é o pai que paga a faculdade, às vezes o filho nem se importa com a faculdade, tira nota baixa, reprova uma cadeira, diz que não vai mais fazer. Mas no dia que essa pessoa é quem paga a faculdade, ela tira nota boa, nunca falta nada, porque ela sabe que todo o seu dinheiro está indo para aquilo e aquilo é importante. E se ela negligenciar aquilo, é ela quem está sendo prejudicada. O peso do dinheiro é diferente. Então, quando você trabalha, o peso do dinheiro é diferente. Cada notinha daquela que está na tua mão é um suor que você teve. Então, ele se torna mais santo para você, mais separado, mais importante. E aí, quando você vai se divertir, vai fazer um almoço em família, vai sair no shopping, pagar alguma coisa para sua esposa, comprar um negócio para o seu filho, quando você vai fazer alguma coisa legal, ver um filme, fazer uma diversão, passear na praça, comprar uma pipoca, quando você vai se divertir, vai viver um momento alegre, aquele momento alegre também vem com um sentimento especial, porque você chega com aquele sentimento que o dever foi cumprido, então eu não tenho culpa de estar me alegrando. Na verdade, eu acho tão bom estar vivendo essa alegria, porque eu passei tanto tempo trabalhando que agora, poxa, esse final de semana tem que ser bom, tem que ser alegre, eu quero passar de forma agradável. Então os momentos alegres ficam felizes, ficam mais felizes, e você gastar dinheiro fica mais legal. Agora, se você é uma pessoa que está desempregado, você sabe a dor que é. Sabe a dor que é ficar sem dinheiro? E mesmo se você pode ficar assistindo 10 filmes em casa durante a semana toda, você sabe que aquele filme perde o valor. Não tem a mesma alegria que tinha antes. Não tem a mesma alegria você comer 10 vezes num restaurante do que comer uma vez depois de ter trabalhado. Porque a alegria que vem depois do dever cumprido é a alegria mais preciosa que tem. Agora, se tudo seu foi destruído, como é que você se alegra? Se todo o seu negócio foi destruído, se toda a sua renda foi destruída, se nenhum do teu trabalho é completo, é realizado, nem dá frutos, como você vai viver um processo de alegria nessa hora? Não tem condição, por isso cessou a alegria dos trabalhadores, cessou a vontade de fazer festa, cessou a vontade de sorrir. Porque este não é um tempo de sorriso, esse é um tempo de lamento. Entenda uma coisa, o tempo do lamento é o tempo das perguntas. E o tempo das perguntas é o tempo da ressignificação da vida. Enquanto você está alegre, ninguém questiona o que você está fazendo. Ninguém questiona suas decisões. Ninguém questiona a direção que você tomou, né? As escolhas que você fez. Quando é que você questiona as escolhas? Quando é que você questiona a sua direção, seus pensamentos, seu coração? É quando a alegria se vai embora. Por isso que o momento do lamento e do choro é o momento onde você vai perguntar: será que eu devia estar fazendo isso mesmo que eu estou fazendo? Será que eu errei na hora que eu fui fazer o meu negócio? Será que eu agi errado com meus funcionários? Será que eu tenho um comportamento tão complicado que eu fui demitido por causa disso? Será que eu estava negligenciando algo que Deus me deu? Um chamado que Ele colocou na minha mão? Uma direção que Ele pediu para ir? Será que eu fui muito sonhador? Será que eu não soube dosar as coisas? Será que eu inventei moda quando não devia ter inventado moda? Deveria ter feito sempre tudo como sempre foi, porque é assim que dava certo? E todos esses questionamentos vêm nos dias das tristezas, das lamentações, porque o dia da alegria não é dia de você aprender. Por isso que muitas vezes o Provérbios e Eclesiastes diz que há mais sabedoria na casa onde há o luto do que na casa onde há a alegria. Por isso, quando o profeta diz: chorem, clamem, lamentem-se,
é também um chamado a pensar sobre a sua vida, a pensar, fazer perguntas que não são feitas, a questionar as decisões que você já tomou. Esse é um processo que acontece no choro, que é o processo de quebrantamento do coração, de perceber os seus caminhos errados e abrir espaço para transformações futuras. Porque veja, preste atenção, o ser humano não é uma máquina que você enfia um disquete, aperta um botão e amanhã ele está agindo de outra forma. Ele só pode agir de outra forma se ele conseguir fazer um arco de transformação. Então, o ser humano não é assim, tô andando aqui, decidi que eu não quero mais isso, você é aquilo, buf, mudou. Não é. Ele precisa se desapegar de uma vida antiga. Chegar no momento de mutação, de ruptura e reconstruir uma vida nova. E todo esse processo é feito por meio de dores emocionais, de escolhas, de mudanças, de novas experiências, de caminhos rompidos. Então ele vai descendo ao vale, e descer ao vale é se desapegar de uma vida anterior, e aí nisso ele vai chorando como se ele estivesse, morrendo, desnascendo de uma antiga vida. E depois que ele chega no vale, no luto, ele vai reconstruir a vida, e então ele vai nascendo de novo, reconstruindo a sua nova história. Então, às vezes, esse momento da perda da alegria é um momento necessário para desnascer de uma antiga vida. Embora, muitas vezes, você nem tenha culpa do que aconteceu, reflexões são importantes nesse momento. Mas se você tiver culpa no que aconteceu, o que você está vivendo for um juízo de Deus, então ainda mais é necessário um processo de arrependimento, porque se você não mudar o seu coração, você vai repetir as mesmas histórias. Às vezes você está vivendo as mesmas histórias sempre porque ainda não viveu devidamente a perda e o luto. E ao fugir do luto, você criou uma justificativa que diz que você é lindo quando você deveria ter chegado no fundo do seu coração e encontrado o problema lá dentro. O capítulo termina nos mostrando que a própria natureza, os animais, elas anseiam uma libertação. Elas anseiam que esse homem possa atravessar esse juízo, encontrar-se com o Senhor e possa também fazer com que toda a natureza junto com ele seja salva. Eu estou citando Romanos, mas você já ouviu falar lá naquele texto, Amós 4, então não precisamos repetir de novo esse final. O importante é, quando essa nação se santificar, também a natureza vai aproveitar dessa santificação e vai também poder produzir muito mais. E os animais, eles sofrem também, eles lamentam também, eles esperam a nossa redenção também, e o juízo muitas vezes afeta a sua vida. Se lembra lá em Jonas, quando Jonas ficou chateado que Deus ia trazer o juízo sobre Nínive, e depois Nínive se arrependeu e Deus não trouxe o juízo. Aí Jonas ficou chateado. Deus, você é misericordioso demais. Depois nós vamos trazer essa reflexão. Você é misericordioso demais. Por que você deixou esse povo de Nínive vivo? Devia ter destruído todo mundo. Aí, Deus falou assim, rapaz, tem tanta gente aí, rapaz, tanta gente que se arrependeu. Tu acha que meu desejo é destruir todo mundo? E tem não sei quantos animais, não sei quantos bichinhos, mostrando que Deus também ama os animais, Deus ama os bichinhos, né? O Noé lá não teve que salvar os animais tudinho? Então os animais também clamam quando eles estão sofrendo. Os animais têm sentimentos importantes que Deus se importa, porque Deus colocou o homem como administrador da natureza. Às vezes, uma época da cultura religiosa ficou pensando que era para o homem só dominar e explorar a natureza, mas a nova consciência que nós estamos tendo é de que não é explorar, não é dominar a natureza no sentido de tirar tudo que você quer dela, mas no sentido de organizá-la, administrá-la, cuidar dela, deixá-la muito bem. Então os animais sofrem quando o ser humano comete o pecado, porque ele destrói tudo que está à sua volta. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode ser o melhor administrador possível dessa vida e dessa terra, para que tanto nós possamos viver momentos melhores, com nosso coração transformado e arrependido, quanto também o próprio mundo chegue num momento onde ele possa alcançar o status de novo céu e a nova terra. E a gente sabe que isso só vai acontecer na redenção final. Mas
não podemos de repente construir um pedacinho do reino de Deus em volta de nós, um jardim florido, um local onde as pessoas sentem prazer em estar, onde os nossos animais, a nossa natureza, sintam-se aliviadas porque um pouquinho do reino de Deus foi manifesto no meio dessa natureza caída, desse mundo caído, dessa sociedade caída. E não se esqueça, quando for necessário chorar, porque o seu mundo está difícil, porque o seu mundo está complicado, não se esquive do choro, porque o choro vai trazer as devidas transformações que você precisa fazer. Se você se esquivar desse choro, você também está se esquivando do quebrantamento e está se esquivando do arrependimento e da transformação necessária. Que Deus abençoe profundamente você. E antes de ir embora, eu sempre dou aquela oportunidade de você fazer uma oferta para o meu ministério, para a minha vida, para me abençoar, para que eu possa continuar me sustentando para fazer esse trabalho. Se o irmão tem vontade de contribuir, não se acanhe. Pode fazer através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Eu estou colocando todas as séries em algum lugar aqui, ó. Tem aqui uma playlist. Se você clicar, todos os vídeos dessa série serão lançados nessa playlist. Então, se você perdeu algum, vai lá e você encontra. No mais, que Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã tem um novo vídeo para a gente fazer uma nova reflexão. Até mais.